Como libertar perdão? Foi a semana passada. E porquê é que eu estou a falar sobre esse tema? O nosso ano tem um título que é Ano de Colheita e de Portas Abertas. Ora, quem é que está aqui que quer colher? Sabe uma coisa? A falta de perdão fecha as portas da nossa vida, porque fecha o coração. O coração fica fechado. Fica fechado para nós, para os outros e com Deus também. Por isso precisamos de manter o nosso coração aberto para Deus com o nosso perdão. Eu olhar para Jesus, para aquilo que Jesus escreveu e que Jesus fez, ele não guardou ressentimentos contra ninguém, porque ele foi àquela cruz e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Muitas vezes as pessoas fazem coisas, magoam outras, mas elas não sabem aquilo que estão a fazer. E Jesus nos ensina algo tão especial, tão especial. Jesus nos ensina que se alguém pecar contra nós várias vezes num só dia, devemos de libertar o nosso perdão. Oh pastor, uma vez já é difícil, quanto mais que uma vez. Venha para Lucas capítulo 17, versos 3 e 4. Lucas 17, verso 3 e 4. Quantos estão aqui que dizem, eu quero vencer? Toma atenção a estes dois versículos que nós vamos ler agora. Olhai por vós mesmos. Olhai por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizer arrependo-me, perdoa-lhe. Sabe, ensinando-nos que não devemos guardar ressentimento dentro do nosso coração, que no final de contas só farão mal a nós mesmos. Eu vou-lhe dizer isto. A falta de perdão, o não perdoar a outra pessoa, só faz mal à própria pessoa que não perdoa. Oh pastor, mas foi a outra pessoa que fez mal e... Mas se nós libertarmos o nosso perdão, somos livres. Nos tornamos livres. E preparados para colher. Vamos para Mateus 18, verso 15. Mateus 18, verso 15 a 19. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. Só se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Ora, a palavra de Deus diz-nos aqui, ora, se teu irmão pecar contra ti, te ofender, te machucar, vai e repreende entre ti e ele só. Não faça uma equipa. Não faça uma equipa para ir. Você pode dizer, mas pastor, que equipa? Não vá a 1, 2, 3 pessoas e esta pessoa fez aquilo e outra pessoa fez aquilo e aquela pessoa fez aquilo. Não. Vá ter com ela e fale com ela. Verso 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, só depois, porque ele não ouviu. Para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Só que algumas pessoas começam logo por aqui e não vão à primeira. E Deus manda-nos logo a primeira. Verso 17. E se não escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligados na terra será ligado no céu, e tudo o que desligados na terra será desligado no céu.
Também vos digo que se 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Quantos dizem, eu sou um filho de Deus em Jesus Cristo? Tudo aquilo que 2 concordarem aqui na terra será concordado no céu. Agora, se não concordarmos, se cada um caminha para ali e outro caminha para aqui, você acha que vão conquistar os 2? Não estão de acordo. Têm que estar de acordo. Tudo aquilo que 2 concordarem aqui na terra será concordado no céu. Sabe, eu costumo dizer, eu quero que Deus esteja sempre de acordo comigo. Porque aquilo que é concordado no céu, se eu concordo aqui, vai ser concordado no céu. E Deus vai me dar. Muitas pessoas dizem, o perdão é uma coisa da carne. Não, o perdão é uma coisa espiritual. E eu vou lhe dizer, altamente espiritual. Tudo que ligamos na terra será ligado no céu. Portanto, se perdoarmos ou não, lá no céu se terá a confirmação mediante o que fizermos. E no mundo espiritual seremos curados ou amaldiçoados, dependendo da nossa atitude. Você diz, pastor, o pastor está a falar de ser abençoado ou amaldiçoado? Exatamente. De onde vem a bênção? De onde vem a maldição? Agora posso fazer a terceira pergunta? E quem escolhe? Pessoalmente, cada um. Então a decisão de perdoar também tem de ser pessoal. Sabe, quando nós não perdoamos, ativamos. Quando nós perdoamos, ativamos. Ei, estão cá? Sabe, eu posso estar aqui cheio de sede. Tenho aqui uma garrafa de água. Mas fica aqui. E eu fico com sede. Certo? Então, mas a água não está ali. Mas se eu decidir beber, a sede vai. Se eu não decidir beber, a sede fica. Se mantém. Ou, vou-lhe dizer, ainda piora. Porque a boca fica mais seca, fica mais... E até pode ir ao ponto de uma pessoa ficar desidratada. Que é ficar sem água no corpo, sem líquidos no corpo. Nós temos muitos líquidos. Quem é que decide beber ou não beber? Sou eu. Sabe, quando eu decido beber, mata a sede. Quando eu decido perdoar, ativo as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Toma atenção a isto. E não só ativo as bênçãos de Deus, como desativo as maldições de Satanás sobre a minha vida. Porque quando eu não perdoo e mantenho... Aqui nunca ninguém ficou assim, pois não? O mal aquela pessoa fez... Sabe o que é que isto faz? Ativa o poder do inimigo contra a vida da pessoa. Eu gosto de falar coisas práticas. Sabe, esta questão é tanto espiritual que Jesus nos ensinou. A pessoa que endurece o coração, o seu coração, decide não libertar perdão, atrai demónios à sua vida. Vamos para Mateus 18, 32. Pastor, você está a ensinar coisas fortes. O que é que você quer?
Glória a Deus, de manhã já beber um leitinho. Para tomar um pequeno almoço, não é? Agora vem uma comida mais forte para nós crescermos mais. Verso 32. Então o Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Às vezes, sabe, eu leio esta passagem e fico a pensar, mesmo como Deus teve misericórdia de mim, quem eu era, e mesmo assim Deus me amou de tal forma que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, que eu não merecia nada. E Ele deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim, para me salvar, para me resgatar das trevas para a vida eterna. Para o seu amor. Que amor tão grande! Não vou eu também perdoar a outra pessoa? Verso 34. E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Mesmo que você considere muito difícil a tarefa de libertar perdão para alguém, quero que saiba que você não está sozinho. Há muitas pessoas. O propósito de Deus para a sua vida só é cumprido quando você perdoa. O próprio Deus tomou a atitude de procurar o ser humano a fim de reconciliar-se com ele e o perdoar. Deus procurou o ser humano e perdoou-o. Eu tenho essa convicção dentro de mim, que eu não merecia, mas Deus me amou, me perdoou, ainda antes de eu merecer. Consigo, não sei, porque cada um se julga a si próprio diante de Deus. Amém? Mas eu tenho essa... Deus perdoou-me. Deus fez isso por meio de Jesus Cristo, o seu Filho, dando-nos o seu próprio Filho. Assim o exemplo a ser seguido, mostrando-nos que Deus é amor e perdão. Diga comigo, Deus é amor e perdão. Agora disse comigo, certo? Então agora eu quero que você diga aí para alguém que está ao seu lado, Deus é amor e perdão. Diga para o outro, Deus é amor e perdão. Sabe, todas as coisas são de Deus. Todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Não só nos reconciliou, eu acho isto tão especial. Eu acho isto tão especial. Não só Deus nos reconciliou a nós com Ele, mas agora nos deu o ministério da reconciliação, de reconciliar os outros com Cristo. Deus nos chamou, nos deu o poder de levar Cristo aos outros para se reconciliarem com Deus. Muitas pessoas procuram uma chamada. Aqui está a primeira chamada do cristão. A reconciliar os perdidos, aqueles que não têm Jesus, com Cristo, com Deus. Quão maravilhoso é e devemos perdoar. Sabe, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões
e confiou em nós a palavra da reconciliação. Diga aí a alguém que está ao seu lado, atrás de si, perto de si. Deus me deu o poder da reconciliação. Aleluia, aleluia. Você pode dizer, pastor, mas ele ainda não tem Cristo. Glória a Deus. Hoje é o dia da reconciliação. Aleluia. 2 de Coríntios, 2 de Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19. Está a ver, agora vou molhar o perdão. Decidi beber água. Verso 18, 5:18, 2 de Coríntios 5:18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e por Jesus Cristo. Somos reconciliados por quem? E nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Diga comigo, este ano é ano de colheita, de salvação. Eu vou ser um reconciliador de perdidos com Deus. Você diz, pastor, mas eu não estava perdido. Olha, eu estava e fui reconciliado com Deus. Fui achado. Vamos lá de novo, diga comigo. Este ano é o meu ano de colheita, de ir e reconciliar os perdidos com Deus em Cristo Jesus. Amém. Sabe? E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo o mundo. 1 de João, capítulo 2, verso 2. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabe, mesmo sabendo que de tudo isso, há situações extremamente difíceis de libertar perdão. Você concorda? Todos nunca tiveram uma situação difícil de libertar o perdão. Sempre que existe alguma coisa, você logo como se diz na minha terra, trigo limpo, farinha amparo. Não. Às vezes há situações que... Quantos concordam comigo? Vá. Mas Deus nos deu o poder da reconciliação, o poder de perdoar, porque o perdão nos traz vitória. Graças a Deus que a Bíblia nos dá a chave para isso. E fazer ver que a única forma de como podemos perdoar uma pessoa nesses casos mais difíceis, os outros é mais fácil. Estou eu a dizer, não é? Preste muita atenção nas situações que vamos falar abaixo e no segredo para libertar o perdão para qualquer pessoa. E para isso vamos para Atos 7:60. Vamos falar da pessoa que teve a situação
mais fácil de perdoar? Que foi Estevão. 7,60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes estes pecados. E tendo dito isto, adormeceu. Oh, que maravilha! Dormiu logo. Ficou logo a descansar. Ei! Sabe o que é dizer este adormeceu? Morreu. Estevão, apedrejaram-no até à morte. E ele disse ao pai: Pai, perdoa-lhes e não lhes imputes este pecado. Glória a Deus. Aqui ainda nenhum teve uma situação dessas, amém? Sabe, Estevão teve a capacidade de clamar a Deus para que perdoasse aos que conspiravam contra ele e apedrejavam-no até à morte. Sabe, mas como é que é possível libertar perdão para alguém que conspira contra mim para matar-me ou me fazer algum mal? Como é possível? A resposta a essa pergunta, que é uma pergunta muito fácil ou muito difícil, está no modo que Estevão via e vivia muito antes desse acontecimento. Como é que Estevão vivia antes desse acontecimento? Atos 6, 3 a 5. Atos 6, 3 a 5. Escolhei, irmãos, dentre vós, 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais passamos a nomear sobre este serviço. E este parecer agradou a toda a multidão, e eles escolheram Estevão. Diga comigo, Estevão foi escolhido. Porquê? Olha, toma atenção agora. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Sabes, Estevão estava cheio do Espírito Santo. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Por isso ele foi escolhido. Eu quero dizer, a melhor forma de nós vivermos com um coração perdoador, a perdoar, é vivermos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá força para perdoarmos. Atos 7, 55. Ainda continua a falar de José? Não é? Então é de quem? Ah, é de Estevão. Ah, então cá, pronto, já vi. Sabe, podemos brincar, não podemos? Os filhos de Deus têm que ser alegres. Claro que temos que ter o temor do Senhor na nossa vida. Amém? Porque ser alegres sem temor é uma coisa muito... 7,55, já encontraram? Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, aqui não se pode, temos aqui uma placa, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus o Pai. Conseguiu perceber como Estevão teve a capacidade de libertar perdão aos homens que tramaram contra ele para o matar? Glória a Deus, aqui não há ninguém tramou nada contra si, pois não? Estevão teve a capacidade de perdoar aqueles que tramaram contra ele. Porquê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Sabe, eu costumo dizer, não foi uma trama qualquer, foi uma trama de vida.
o condenaram à morte, o apedrejaram. Estevão vivia cheio continuamente do Espírito Santo. Isto é, cheio de Deus em seu coração. Amém? Estevão foi além de não só libertar perdão, ele desejou que os mesmos fossem salvos por Deus e perdoar os seus pecados. Porque ele disse a Deus, Deus não lhes imputes este pecado. O que é que ele estava a dizer a Deus? Deus salva-os. Se alguém lhe faz mal, o ofende, diga-lhe, Deus, perdoa-lhe, Senhor. Senhor, assim como eu perdoo, perdoa-lhe também, Senhor. Eu perdoo, e Senhor, perdoa-lhes, para que os seus olhos espirituais sejam abertos e eles possam conhecer Jesus, te possam conhecer, possam ter um encontro real contigo, sejam transformados e a glória de Deus venha sobre eles, mais e mais, o poder de Deus venha mais e mais sobre eles. Sabe, Estevão deu-nos uma verdadeira lição de como perdoar alguém que nos maltrata e nos fere. Bem, eu vou dizer isto. Há muitas pessoas hoje a sofrer problemas de cabeça, que dizem que é problemas de cabeça, que têm, não sei como é que é de chamar, distúrbios e outras coisas, por causa da falta de perdão, ansiedade, muitas coisas, por causa da falta de perdão, elas não conseguem perdoar ainda. Posso brincar com vocês? Posso? Deus quer uma igreja de Estevãos. Onde está um Estevão? Oh, pastor, eu sou uma mulher, não sou Estevão. Onde está uma Esteva? Tem que ser homens e mulheres, cheios do Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos lá. Sabe, para estarmos capacitados a libertar perdão em situações muito difíceis, precisamos antes estar cheios do Espírito Santo no coração em todo o tempo da nossa vida, buscando a Deus e o amando em todo o momento. Além disso, precisamos nos permitir ser perdoados por Deus, arrependendo-nos e confessando o nosso pecado, abandonando-os, tornando-nos assim filhos de Deus, filhos dele. Salmo 32, verso 3, 4, 5 e 6. Oh pastor, pregue sobre cura divina, pregue sobre milagres. Quem é que quer ver milagres e cura divina? Ah, glória a Deus, há uns pouquitos. Estou a ensinar aquilo que é certo, só uns pouquitos. Eu vou lhe dizer algo. Se queremos ver milagres, prodígios e maravilhas, não o vemos se não tivermos um coração perdoador. E se não se... Quantos querem ser Estevão? Quantos querem ser Estevão? Glória a Deus. Sabe porque é que Estevão foi escolhido entre os discípulos? Porque era cheio do Espírito Santo. Quer dizer que ele já era discípulo. E para chegar a ser discípulo, ele passava um caminho, um treino, um discipulado. Para ser... Estevão
foi escolhido do meio dos discípulos. Era um homem cheio do Espírito, cheio de fé. Você vai ler lá o Isaías quê? Não é Isaías, é Atos. Que nós lemos lá. Vamos para o Salmo 32. Já lemos lá. Se você ler o capítulo 6 de Isaías, você vai lá encontrar. Quando eu guardei silêncio, toma atenção a este versículo. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Alguns gostam deste versículo à brava. Pastor, por isso é que eu falo muito. Porque assim... Toma atenção. Quando eu guardei silêncio, que silêncio guardou? Quando não... Porque para perdoar é preciso falarmos. É preciso declararmos. Senhor, eu perdoo. Quando calamos, quando guardamos silêncio. Verso 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão e estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas estas não lhe chegarão. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Diz aqui, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Quem é que quer prosperar? Não encubra as suas transgressões. E eu vou lhe dizer mais, você sabe que é da vontade de Deus que você prospere? Leia lá em casa, escreva aí, depois lá em casa Josué 1:8, e nós gostamos muito daquele versículo por meditar na palavra de Deus e medita, mas está lá, no final do versículo está lá, prosperareis, prosperarás, prosperarás, prosperarás. Temos que ler as palavrinhas todas e vê-las. Meditar na palavra de Deus, vai prosperar. Ei! Sabe, uma das coisas que impede a prosperidade é a falta de perdão. Mas quando perdoamos, alcançamos misericórdia. Dessa forma, teremos a certeza de que o nosso Pai Celestial nos perdoa grandes pecados e seremos livres de culpas, acusações, condenações, ressentimentos e etc, 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 por aí fora. Satanás oprime aqueles que não receberam o perdão de Deus em seu coração e dessa forma ficam incapacitados de libertar perdão a seus ofensores também. Claro, aqui não temos ninguém que nunca foi ofendido por ninguém, pois não? Glória a Deus. É só vencedor. Aleluia. Mas se nos arrependermos, confessamos e abandonamos os nossos pecados, temos a certeza de que Deus nos perdoará. 1 de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Satanás não terá poder sobre a nossa vida e amaremos ao Senhor de todo o coração e com uma consciência limpa. 2 Timóteo capítulo 1, verso 19. 1 Timóteo capítulo 1, verso 19. Desculpem lá. Diz assim:
conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Perdão. Toma atenção, conservando a fé. Eu vou-lhe dizer, não congela a fé. Normalmente estamos acostumados a conservar as coisas, é congelando. A fé é para crescer, é para desenvolver. E a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Sabe, onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Lucas 7:47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. A demonstração do amor é a reação natural de quem tem pecados perdoados por Deus. A Bíblia diz que não podemos pedir para sermos perdoados enquanto não perdoarmos uns aos outros. Enquanto não perdoarmos uns aos outros, não podemos pedir para ser perdoados. Pastor, isso está na Bíblia. Marcos 11:26. Marcos 11:26. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. O melhor é perdoar. O melhor é perdoar. Sabe, a graça vem da atitude de perdoarmos o outro sem que ele mereça o nosso perdão. Você pode pensar assim, pastor, é muito difícil nós perdoarmos quem não merece o nosso perdão. Eu gosto de pensar assim, e eu merecia o perdão de Deus, e Deus me perdoou. Eu gosto de pensar assim, eu merecia o perdão de Deus e Deus me perdoou. Eu não sei, você se calhar é especial, merecia o perdão de Deus. Eu não. Eu sempre falo por mim. Amém? Por isso a graça é tida como um favor que não merecemos. É a graça de Deus na nossa vida. Deus nos perdoou os pecados e nos amou mesmo quando nós não merecíamos o seu perdão. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Perdoemos, sejamos confiantes. E assim Deus o fortalecerá e o guardará do maligno. Amém? Ele é fiel, o Senhor é fiel e nos confirmará e nos guardará do maligno. Está lá em 2 Timóteo 3. Ele tornará o mal em bem, assim como fez com José do Egito. Assim como fez com José do Egito. Fizeram tanto mal a José. Nunca ouvimos José a reclamar, nunca ouvimos José a murmurar, nunca ouvimos José a queixar-se. Ele sempre fez
Sempre fez, sempre fez. E Deus o abençoou. Deus o tirou da posição onde ele estava e o colocou por cima, em liderança. Há duas coisas que para mim que José não cedeu ao pecado. Está cá? José não cedeu ao pecado. Você diz, pastor, como? José não cedeu ao pecado, porque quando a mulher de Potifar queria estar com ele, ele deixou a roupa dele e fugiu. E nunca entrou a não perdoar. Deus, nunca ouvimos, sempre vimos José a perdoar. Sabe, eu vou lhe dizer algo. Deus nunca nos diz para fazermos algo que Ele não nos capacite para fazer. Deus nunca nos diz para fazermos algo que Ele não nos capacite para fazer. Quando Deus diz para nós perdoarmos, é porque Ele nos dá a capacidade de nós perdoarmos. Vamos para o versículo da Bíblia menos falado. Vamos para o versículo da Bíblia menos falado. Fica no livro de João. Fica no capítulo 3. E fica no verso 16. Podemos brincar. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo. Sabe, muitas pessoas, quando falam Deus amou o mundo, não olham para as pessoas, olham para uma bola que anda à volta. Não. Deus amou as pessoas. Deus amou as pessoas. Diga aí a alguém, Deus o amou. Deus te ama. Como você trata. Deus te ama. Vá, declare. Fale pela boca aquilo que deve de ser. Diga a outra pessoa, Deus te ama. Agora toma atenção. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou de tal forma, amou a cada pessoa. Ei! Ai que eu já estou a falar mais alto, depois dizem que eu grito. Agora tenho que ter atenção, porque antes falava num tom e agora falo noutro. Penso que estou a falar baixo e estou a falar alto. Muitas pessoas estão presas. Alguns já estão a pensar que estão na cadeia. Não. Muitas pessoas estão presas e não vão a outro nível na sua vida porque não libertam perdão. Andam com pessoas atrás delas a puxar por elas. 1, 2, 3, 4, 5. Ei. Olha, se andar a puxar por uma pessoa já é difícil. Vocês dizem, pastor, eu nunca carreguei com ninguém. Olha, mas eu já carreguei com muita gente. E não carregava sozinho. Era um à frente e outro atrás, de maca. Eu quero dizer que era pesado. Uns mais leves, outros mais pesados. Agora, quanto mais andar com uma pessoa a quem nós não perdoamos. Isso implica a paralisação, muitas vezes, das bênçãos de Deus virem até à nossa vida. Você pode dizer, pastor, mas como é que eu faço? José foi deitado dentro de uma cova. Foi vendido pelos irmãos. Foi vendido pelos que os compraram
por aqueles que compraram aos irmãos. Foi parar a casa de José. Em casa de José apareceu a mulher de Potifar, que também lhe fez mal. E aí foi ele parar à prisão. Estava na prisão. Estava lá o padeiro e o copeiro. Ó pastor, copeiro, é aquele dos copos. Não se deve beber copos. Calma. Não. Era aquele que servia as bebidas. Só que as pessoas levam ao copeiro. Não. Não. É aquele que servia as bebidas ao faraó. Podemos brincar, não podemos? Costuma-se dizer isto, a brincar vai melhor. Ei! E o José? O padeiro e o copeiro tiveram 2 sonhos. Não sabiam o que é que aquilo queria dizer. O José teve a revelação dos sonhos. E disse a eles, olha, vocês vão ir à frente do faraó e quando lá estiveres, não te esqueças de mim. Pois aí está. Esta é a melhor. Eu já estou bem. Uhul! Quem me ajudou, que fique... Você ouve José a falar mal disso, a dizer que eles fizeram mal a ele? Não se... Nada. Deus vai usar quando você busca a Deus. Deus usa nem que seja o faraó. Deus trouxe um sonho a faraó. Chamou os magos todos, os adivinhadores todos. Ninguém lhe sabia dizer o sonho. O faraó disse: Ele era o chefe. Até que houve lá um. E disse, ei, quando eu estava lá na prisão, e aquele homem teve a revelação do sonho do padeiro e do copeiro. Sabe quem é que foi a pessoa que ficou mais admirada no meio daquilo tudo? Alguns devem pensar assim, foi o faraó. Não. Foi o José. Ora, o José estava na prisão. Agora, como o faraó o manda chamar porque alguém lhe diz, levaram o José lá para o spa, lá com aqueles óleos todos, com aquelas coisas todas, a lavarem o José e a meterem roupas novas ali, para ir à presença do faraó. E o José estava a dizer, o que é que se passa aqui? O que é que vão fazer comigo? E ele não sabia. Mas ele vai. Não vê José se engrandecer. José vai normal. Não reclamar nada. O faraó conta-lhe o sonho. Ele disse, eu vou dizer, ele disse ao faraó. O faraó disse, ei, mais ninguém está abaixo de mim se não ser José. Agora se torna o governador do Egito. Ei, você agora está aqui, está a pensar, pastor, glória a Deus, José venceu, José fez tudo. Pois é, o José fez. E eu quero lhe dizer uma coisa. Agora, vêm os irmãos que o enfiaram dentro da cova e que o venderam. Vêm à procura, como dizem, o que é que os jovens dizem? Vieram à procura de quê? Shop. De comida. Não havia comida lá onde eles estavam. Vinham à procura de comida. Tem algumas peripécias ali pelo meio, até acho que são engraçadas, porque às vezes Deus faz-nos passar por peripécias para ver se nós tiramos do meio de nós, de dentro de nós, várias coisas.
Mas José deu comida a todos, mandou chamar a família e os alimentou. Isso quer dizer que José tinha um coração preparado para perdoar, com uma decisão de perdoar. Hoje vimos José do Velho Testamento e Estevão do Novo, cheio do Espírito. Deus nos dá força através do Espírito Santo para nós perdoarmos e seguirmos em frente.